Você já ouviu falar de Cocabiel, o anjo que carregava os segredos do universo nas palmas das mãos? O que aconteceu quando ele decidiu compartilhar conhecimentos proibidos com a humanidade? Hoje, vamos embarcar em uma jornada cheia de curiosidades. Prometo que ao final deste vídeo, você não olhará mais para as estrelas da mesma forma. Antes de irmos mais longe, me deixe perguntar: você acredita que o conhecimento é um presente ou uma maldição? Essa é a pergunta central na história de Cocabiel. Para entender sua jornada, precisamos voltar ao início dos tempos, quando os anjos eram guardiões do céu. Cocabiel, cujo nome significa Estrela de Deus, tinha uma missão única: observar os corpos celestes e compreender os segredos divinos do universo. Ele era um mestre do cosmos, contemplando os movimentos das estrelas e decifrando os códigos do universo. Você sabia que, segundo antigas tradições, as estrelas eram vistas como mensageiras dos deuses? Cada constelação carregava segredos divinos que apenas alguns escolhidos podiam compreender. E Cocabiel era um desses escolhidos, porém, algo mudou. Cocabiel, junto a um grupo de anjos conhecidos como vigilantes, tomou uma decisão que mudaria para sempre a relação entre céu e terra. Eles desceram ao Monte Hermon, unindo-se para compartilhar seus conhecimentos com os humanos. Mas por quê? Será que Cocabiel acreditava que estava ajudando a humanidade? Ou ele foi seduzido pelo orgulho de ser adorado como um deus? Vamos analisar mais profundamente. Cocabiel, ao observar a humanidade, pode ter sentido compaixão pelas limitações dos mortais. Imagine os céus cheios de estrelas, cada uma representando um enigma inacessível aos homens. Talvez ele acreditasse que compartilhar esse conhecimento seria um ato de generosidade. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar a possibilidade de que o poder o tenha corrompido. Cocabiel era um anjo poderoso, e a ideia de ser venerado como um portador de luz e sabedoria pode ter alimentado sua vaidade. Esse dilema nos leva a refletir: o que nos motiva a compartilhar o que sabemos? Generosidade ou orgulho? Para entender a dimensão dessa escolha, imagine o impacto que um conhecimento tão avançado teria em uma sociedade que mal compreendia as leis básicas da natureza. O que Cocabiel compartilhou ia além da astronomia. Ele revelou segredos que alteravam o equilíbrio natural. Com esses novos conhecimentos, os humanos começaram a prever eventos celestes, criar calendários detalhados e até desenvolver rituais baseados no movimento das estrelas. Mas, com grandes poderes, vieram grandes responsabilidades e enormes erros. A partir daqui, as coisas começam a ficar sombrias. Imagine o que aconteceu quando os mortais, em sua limitação, começaram a usar os ensinamentos celestiais de forma errada. Cocabiel viu sua dádiva se transformar em caos e destruição. Guarde essa ideia, porque logo mais vamos falar sobre as consequências devastadoras disso. Aliás, até aqui, o que você está achando dessa história? Deixe um comentário com sua opinião e, se ainda não segue o canal, aproveite agora para se inscrever. Você não vai querer perder o que vem por aí. Os humanos aprenderam com Cocabiel sobre as estrelas, a astrologia e os movimentos celestes. Parece algo maravilhoso, certo? Mas essa sabedoria acabou sendo usada para fins egoístas e destrutivos, levando a um desequilíbrio no mundo. Ao mesmo tempo, os vigilantes cometeram um dos maiores atos de desobediência ao unir-se com mortais e gerar os Nefilins, gigantes que trouxeram caos à terra. Deus, ao ver a corrupção que se espalhava, decidiu agir. A pena para Cocabiel e os outros anjos caídos foi severa. Eles seriam aprisionados até o dia do juízo final. A desobediência dos vigilantes não foi apenas uma afronta divina. Ela desencadeou uma era de desespero e medo na humanidade. Os Nefilins, com sua força descomunal, tornaram-se tiranos, dominando territórios inteiros e destruindo o equilíbrio entre os homens e a natureza. A sabedoria que deveria levar a humanidade a novos patamares acabou se tornando um fardo pesado, pois foi usada para alimentar guerras, egoísmo e ganância. Mas e agora? O que isso tudo tem a ver com você? Mais pra frente neste vídeo vou compartilhar um ensinamento dessa história que pode transformar a forma como você encara os desafios da sua própria vida. A história de Cocabiel é um lembrete poderoso sobre o preço do conhecimento e a responsabilidade que ele traz. Assim como ele, muitas vezes buscamos iluminar nossa própria escuridão, mas nem sempre estamos prontos para lidar com as consequências. O que você faria se tivesse acesso a segredos que poderiam mudar o mundo? Cocabiel nos ensina que a verdadeira sabedoria não está apenas em adquirir conhecimento, mas em saber quando e como compartilhá-lo. Refletindo sobre isso, podemos trazer essa lição para nossas vidas diárias. Quantas vezes nos apressamos em compartilhar informações ou opiniões sem considerar o impacto que elas podem ter nos outros? A história de Cocabiel nos lembra que cada ação tem um peso, e que o verdadeiro poder reside na responsabilidade com que usamos o que sabemos. Para entender ainda mais profundamente o contexto de Cocabiel,
precisamos falar sobre os vigilantes. Quem eram esses anjos que escolheram descer à Terra? Os vigilantes eram um grupo especial de anjos designados por Deus para observar a humanidade, protegendo e garantindo que a ordem divina fosse cumprida. Porém, o que deveria ser um papel de tutela se transformou em uma história de desobediência e ambição. Os textos antigos, como o livro de Enoque, descrevem que esses anjos começaram a desejar os prazeres terrenos. A beleza das filhas dos homens os atraiu, levando-os a quebrar o juramento sagrado que fizeram no céu. Esse pacto de rebelião, liderado por figuras como Samiasa e Azazel, e seguido por Cocabiel, marcou o início de uma era de corrupção. Você consegue imaginar o peso dessa decisão? Esses anjos não eram seres comuns. Eles possuíam poderes e conhecimentos que poderiam mudar o curso da história. E foi exatamente isso que fizeram, mas de uma forma que ninguém esperava. Enquanto os vigilantes compartilhavam seus conhecimentos proibidos, incluindo artes mágicas, armamento e astrologia, o caos crescia rapidamente na Terra. O impacto dessas revelações foi devastador, e o equilíbrio entre o céu e a humanidade ficou irreversivelmente comprometido. Você sabia que o livro de Enoque descreve detalhadamente como Cocabiel ensinou os segredos das estrelas, permitindo que os homens interpretassem os céus e previssem fenômenos naturais? Isso, no entanto, foi apenas o começo de sua influência. Percebendo que o mundo estava mergulhado no caos, Deus enviou seus arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel para punir os vigilantes. O livro de Enoque narra que Cocabiel e seus companheiros foram aprisionados em abismos sombrios, selados até o dia do juízo final. Essa punição simbolizou o peso de trair um propósito divino e de desviar do caminho da luz. O que você faria se tivesse que decidir entre manter um segredo sagrado ou arriscar as consequências ao compartilhá-lo? Cocabiel fez sua escolha, mas a história nos mostra o preço de seguir caminhos de rebeldia sem medir as consequências. Cocabiel e os demais vigilantes enfrentaram um julgamento cósmico. Aprisionados nas profundezas sombrias, eles aguardam o dia do juízo final, quando seus atos serão pesados pela eternidade. Cocabiel, um anjo das estrelas, tornou-se um símbolo do quanto escolhas erradas podem transformar até os mais brilhantes em sombras. Quando e onde se passou essa história? Baseando-nos nos textos antigos, como o livro de Enoque, os eventos relacionados aos vigilantes e a Cocabiel ocorreram antes do dilúvio de Noé, em uma era lendária e misteriosa que muitos estudiosos situam entre os anos 3000 e 2000 a.C. Esse período, segundo as tradições, representa um tempo em que o mundo ainda estava em seus primórdios, com a humanidade se expandindo e aprendendo a organizar as bases. O local principal onde esses acontecimentos se desenrolaram foi o Monte Hermon, uma montanha de grande relevância espiritual e simbólica. Este local é amplamente citado como o lugar onde os anjos caídos, liderados por figuras como Cocabiel e Azazel, fizeram seu juramento de rebelião. De acordo com o livro de Enoque, foi ali que esses seres celestiais decidiram desobedecer às leis divinas, assumindo um compromisso solene de abandonar sua posição celestial para se unirem às filhas dos homens. O Monte Hermon, situado na atual região que engloba o Líbano, Síria e Israel, carrega até hoje uma forte carga histórica e mística, sendo considerado um marco geográfico de eventos transcendentais que moldaram o destino do mundo. Enquanto Cocabiel e os outros vigilantes desciam ao Monte Hermon tomando decisões que abalariam os céus e a terra, havia outra figura central na hierarquia celestial que observava tudo com um misto de desdém e desprezo: Lúcifer. Lúcifer, o anjo caído que se rebelara muito antes dos eventos de Cocabiel, tinha uma visão particular sobre as ações dos vigilantes. Ele via Cocabiel como imprudente, parrot. O conhecimento que Cocabiel compartilhava com os humanos era algo que deveria ter sido usado para manipulação e controle, não para empoderar uma raça que, segundo ele, jamais compreenderia os segredos do universo. Após sua própria queda, Lúcifer já não tinha acesso direto ao céu ou ao Monte Hermon, mas seu poder e influência continuavam a se estender pela terra e pelos reinos espirituais inferiores. Durante os eventos de Cocabiel, acredita-se que Lúcifer estava consolidando seu reino no abismo, planejando maneiras de corromper a criação de Deus de formas mais sutis e estratégicas. Para ele, os atos de Cocabiel e dos vigilantes eram uma afronta à sua própria visão de rebeldia, pois pareciam improvisados e desorganizados. Embora ambos compartilhassem o título de caídos, Lúcifer e Cocabiel tinham motivações e objetivos muito diferentes. Lúcifer se rebelou movido pelo orgulho e pela ambição de se tornar igual a Deus, recusando-se a servir à humanidade. Para ele, Cocabiel, ao compartilhar segredos celestiais com os humanos, estava rebaixando os dons divinos, desperdiçando algo sagrado com criaturas que não eram dignas. Além disso, há um aspecto estratégico.
Lúcifer via Cocabiel como um competidor por influência. O ato de Cocabiel de descer à Terra e ser venerado pelos humanos como um portador de sabedoria celestial poderia rivalizar com os próprios planos de Lúcifer de se estabelecer como o príncipe deste mundo. Esse conflito de interesses gerou uma tensão silenciosa entre eles, mesmo que ambos estivessem em lados opostos da rebeldia celestial. Lúcifer considerava Cocabiel e os vigilantes como uma distração desnecessária, enquanto ele arquitetava planos de longo prazo para corromper a criação de forma sistemática. Os vigilantes, em sua visão, criaram um caos descontrolado que apenas atraiu a ira divina mais rapidamente. Lúcifer desprezava o fato de que, ao desobedecer sem estratégia clara, Cocabiel e os outros vigilantes acabaram enfraquecendo a posição dos caídos em geral, trazendo julgamentos que afetariam todo o domínio rebelde. Embora ambos fossem anjos caídos, Lúcifer e Cocabiel representavam lados diferentes da mesma moeda. Cocabiel era um rebelde movido pela compaixão ou vaidade disfarçada de compaixão, enquanto Lúcifer era um estrategista implacável, guiado pelo desejo de dominar e reinar. No fim, suas diferenças os colocaram em caminhos divergentes, com Lúcifer sempre observando de longe, desprezando os atos de Cocabiel, mas aprendendo com seus erros. Essa história nos faz refletir sobre como até mesmo aqueles com grande poder e sabedoria podem se perder entre a compaixão mal direcionada e a ambição desmedida. Cocabiel e Lúcifer, embora diferentes em suas motivações, compartilham uma verdade universal. Nossas escolhas moldam nosso destino e deixam marcas profundas no mundo à nossa volta. E você, o que pensa sobre essas figuras e suas histórias? Deixe seu comentário aqui e compartilhe sua visão. Não se esqueça de seguir a página para mais conteúdos como este, cheios de mistério, história e reflexões. Seu apoio faz toda a diferença.